Pode haver outro universo, como uma imagem espelhada escura do nosso, onde o tempo flui ao contrário. Esse mundo invertido também pode ser a fonte da matéria escura, a substância invisível que está em todo o nosso universo. Também pode haver muitos outros universos, nos quais uma cópia exata de você acordou hoje de manhã, mas escolheu uma camiseta branca em vez de uma vermelha, o que o levou a uma trajetória de vida completamente diferente. Mas vamos começar com essa elusiva matéria escura. Ela compõe a maior parte da massa do universo, mas não temos certeza do que ela faz exatamente e de onde ela vem. Isso se deve ao fato de que ela não age como a matéria comum. Não podemos vê-la ou senti-la, apenas sabemos que ela existe por causa da forma como parece curvar a gravidade. Embora a matéria comum e a matéria escura sejam muito diferentes, elas parecem existir em um equilíbrio. Alguns cientistas até acham que isso deve estar relacionado de alguma forma. Uma nova teoria sugere que, para cada movimento da matéria normal, há uma versão espelhada dela no mundo da matéria escura, como uma ponte que conecta os dois mundos. Há uma estranha coincidência na matéria comum em que um nêutron e um próton têm quase o mesmo peso. Isso permite que eles se unam e tornem os átomos estáveis, fazendo com que tudo o que podemos ver com nossos olhos exista. Se os prótons fossem um pouco mais pesados, não haveria equilíbrio e os átomos não se formariam. No universo espelhado escuro, talvez as coisas acontecessem de forma diferente. Talvez lá o equivalente a um próton não se ligue a outras partículas, deixando para trás nêutrons solitários que poderiam ser a fonte da matéria escura. Essa teoria também sugere que a matéria escura pode ter sua própria química, como átomos escuros e uma tabela periódica escura. Durante muito tempo, os cientistas acreditaram que havia apenas um tipo de matéria escura. Embora essas partículas sejam semelhantes em alguns aspectos, como o fato de serem quase invisíveis, elas podem variar em tamanho, velocidade e na forma como afetam a matéria regular. Se essa ideia estiver correta, isso significa que pode ter havido interações entre o nosso universo e o universo espelhado escuro no passado. O estudo de como os elementos se formaram no universo primitivo pode nos dar pistas sobre isso. Essa ideia de um mundo invertido despertou curiosidade e até mesmo alguma confusão na comunidade científica nos últimos anos. Os astrônomos usam uma teoria chamada de modelo Lambda-CDM para explicar a composição e o comportamento do nosso universo. De acordo com ela, a maior parte do universo é composta de duas coisas: energia escura e matéria escura. A energia escura é como uma força de empuxo que faz com que o universo se expanda mais rapidamente. A matéria escura é esse fio invisível que une as coisas com sua gravidade, agindo como uma cola universal. Objetos regulares, como estrelas, planetas e cometas, constituem apenas uma pequena parte da mistura. O modelo também nos fala sobre o Big Bang e como tudo começou de um princípio quente e cheio, e como o universo vem crescendo e mudando desde então. Embora esse modelo pareça estar correto em muitos aspectos, ele não explica todos os fenômenos cósmicos. Se você desenhasse esse modelo em um pedaço de papel, ele se pareceria com uma série de panquecas planas empilhadas umas sobre as outras. Cada uma das panquecas simboliza uma representação do universo em um determinado momento. O universo de ontem estaria abaixo do de hoje, mas seria uma panqueca um pouco menor. No final, você verá que a história do universo se assemelha a um cone gigante de cabeça para baixo, com a ponta minúscula sendo o Big Bang. Além desse ponto, não podemos ver mais longe no tempo com as ferramentas que temos, portanto, não sabemos o que está além. Para completar, ainda não temos certeza do que aconteceu imediatamente após o Big Bang. Mas se simplesmente aplicarmos a matemática, o universo poderá ir além desse ponto de inflexão histórico, o que poderia significar que ele se inverteria, criando um cone espelhado semelhante, no qual o tempo fluiria para trás, pelo menos na nossa perspectiva. Essa ideia alternativa não apenas desafia nossa compreensão das origens cósmicas, mas também levanta questões sobre princípios fundamentais da física. Toda a empolgação sobre um universo espelhado também veio do ANITA, um instrumento científico baseado na Antártica e suas descobertas. Esse dispositivo observou algumas partículas estranhas de alta energia que pareciam estar surgindo sob o gelo da Antártica. O problema com essas partículas é que elas não se comportavam de acordo com as leis da física. Os cientistas acreditam que elas são um tipo de raios cósmicos. Elas viajam do espaço, atravessam a Terra e voltam para o exterior. Mas as partículas que já conhecemos não deveriam se comportar dessa maneira. Isso porque as partículas de energia mais alta geralmente colidem com algo dentro da Terra e não saem do outro lado, como acontece com essas partículas. Elas parecem estar fazendo coisas tanto para frente quanto para trás.
Por enquanto, não há provas concretas de um universo espelhado. Essas partículas podem ser simplesmente algumas que não foram descobertas antes, e os cientistas precisam estudá-las de perto para chegar a uma resposta definitiva sobre por que elas estão se comportando dessa maneira, mais ou menos como as crianças de 4 anos. Mas e se não houver apenas um outro universo, mas muitos outros? Esse conceito de multiverso vem de ideias como a teoria da inflação cósmica, que diz que nosso mundo teve essa rápida expansão em seus estágios iniciais. Embora a inflação cósmica tenha parado em nossa vizinhança há bilhões de anos, é provável que ela continue em outras regiões do multiverso, criando universos diferentes com suas próprias leis da física e características únicas. Nosso universo é o único que conhecemos que pode suportar a vida. Temos estrelas estáveis capazes de fornecer calor e aquecimento, por exemplo, o que é crucial para que as criaturas comecem a se movimentar. Temos também uma abundância de elementos como carbono e hidrogênio, dos quais também precisamos para existir. A hipótese do multiverso oferece uma explicação para o fato de o nosso universo apresentar condições tão favoráveis à vida. Ela pode explicar que existem inúmeros outros universos com condições variadas, o que torna menos provável a existência de vida em pelo menos um deles. Uma implicação fascinante da teoria do multiverso é a ideia de doppelgangers, as tais cópias exatas de indivíduos que existem em universos paralelos. Essa noção sugere que, na vasta extensão do multiverso, pode haver infinitos cenários em que versões idênticas de nós mesmos estejam vivenciando eventos semelhantes ao mesmo tempo. Antes de iniciarmos nossas viagens para universos totalmente diferentes, talvez ainda precisemos entender o nosso próprio. Existe essa galáxia, a AGC 1149050, por exemplo, longe de nós, que pode não ter matéria escura alguma. Ela está a cerca de 250 milhões de anos-luz de distância e parece normal à primeira vista. Mas se olharmos com atenção, parece que não encontraremos nenhuma matéria escura. Se for constatado que há mais galáxias como essa, isso poderá mudar nossa ideia sobre como as galáxias são formadas. Em geral, acredita-se que a matéria escura seja necessária para esse processo, agindo como a cola que mantém tudo unido. É verdade, porém, que essa galáxia peculiar é mais fraca e tem menos estrelas do que o normal. Quando foi descoberta pela primeira vez em 2019, os cientistas pensaram que ela poderia não ter matéria escura devido à velocidade com que girava. A velocidade de rotação de uma galáxia nos informa a quantidade de matéria que há nela. Ao comparar essa velocidade com o que podemos ver, os astrônomos podem calcular a quantidade de material extra, como a matéria escura, que deve estar lá. E nessa galáxia única, a matemática diz que não há nada. Entre todas essas teorias, há também uma que diz que a matéria escura pode não ser real. Esse novo estudo propõe que talvez estejamos procurando por algo que nem mesmo existe. Seus defensores acreditam que nossa compreensão da gravidade pode não ser boa o suficiente para explicar por que algumas galáxias se comportam de forma estranha. Assim, em vez de a matéria escura causar tais comportamentos estranhos, eles dizem que pode ser apenas o fato de não entendermos completamente como a matéria regular funciona. Eles baseiam essas descobertas em uma teoria chamada dinâmica newtoniana modificada, que sugere que a gravidade se comporta de forma diferente em distâncias muito grandes ou velocidades muito baixas. Estranhas explosões de cores azuis vibrantes estão surgindo em todo o universo e deixando os astrônomos intrigados. Esse evento raro e incrivelmente poderoso tem um nome sofisticado: transiente óptico azul rápido e luminoso. O fenômeno não se comporta como qualquer outro que conhecemos, e as coisas ficaram ainda mais estranhas quando o mais recente aconteceu em um local em que não deveria ter acontecido. Para realmente entender o que ocorreu no ano passado, precisamos voltar um pouco no tempo. Esse tipo de explosão estranha foi detectado pela primeira vez em junho de 2018. A explosão azul aconteceu a cerca de 200 milhões de anos-luz da Terra e recebeu o apelido de A Vaca. Não, esse acontecimento não se assemelhava em nada a uma vaca, mas tinha um formato incomum. Naquela época, essa explosão foi a mais assimétrica já vista pelos astrônomos. Ela irrompeu no espaço em um formato achatado, semelhante a uma panqueca, e não em uma esfera típica como seria de se esperar. Esse fenômeno era semelhante a uma supernova, o que é o tipo mais comum de explosão cósmica que acontece quando uma estrela esgota seu combustível nuclear e entra em colapso sob sua própria gravidade. Entretanto, os cientistas também notaram 3 diferenças cruciais. Número 1. Esse fenômeno é mais poderoso do que uma supernova típica. Quando isso acontece, a explosão azul emite mais energia do que uma galáxia inteira com centenas de bilhões de estrelas como o Sol.
Número 2. É muito mais rápida. A explosão atinge seu brilho máximo e desaparece em questão de dias, enquanto uma supernova pode levar semanas ou até meses para se dissipar completamente. E a última diferença: essas explosões azuis também podem ser muito mais brilhantes. Esses objetos misteriosos são considerados o fenômeno óptico mais brilhante conhecido no universo. Mas, ao contrário de uma supernova comum, acredita-se que não haja elementos radioativos para alimentar esse brilho. Isso significa que a energia deve vir de outro lugar. Mas a pergunta é: de onde? Esse é apenas um dos mistérios que os cientistas ainda estão tentando desvendar. Houve uma investigação intensa desde que o evento foi observado pela primeira vez, e 15 telescópios em todo o mundo estão constantemente procurando por ele. Desde 2018, essas explosões extremas têm sido observadas cerca de uma vez por ano. Portanto, embora sejam raras, elas não são incrivelmente incomuns. Há várias explicações possíveis para a existência desses transientes ópticos rápidos. Talvez a mais aceitável seja a de que se trate de um cadáver estelar, ou seja, o que é deixado para trás quando uma estrela se despede. Portanto, estamos diante de dois suspeitos principais. Poderia ser uma estrela de nêutrons ou um buraco negro produzindo emissões próximas à velocidade da luz. A teoria é a seguinte: há uma estrela maciça, muito maior do que aquelas que produzem supernovas regulares. Em seguida, ela começa a entrar em colapso. Certamente seria de se esperar que esse evento deixasse um buraco negro para trás. Digamos que essa estrela maciça não esteja pronta para deixar o universo de forma silenciosa. Em vez disso, ela cria um disco giratório em torno do buraco negro composto de gás, poeira e outras matérias. Como se isso fosse importante. Esse disco, chamado de disco de acreção, pode disparar fluxos de material em velocidades incrivelmente altas, quase como poderosos jatos cósmicos. E isso pode ser exatamente o que vemos como essas explosões repentinas de luz. Novamente, é apenas uma teoria. O que exatamente desencadeia essas explosões continua sendo um mistério, e são necessárias muito mais observações e análises. Os especialistas acreditam que a explicação de tal estranheza é uma mina de ouro científica. Afinal de contas, estamos falando de um cadáver estelar que não está simplesmente parado. Ele é, na verdade, bastante ativo. Desde que esse evento foi detectado pela primeira vez, todas as ocorrências semelhantes que nossos telescópios capturaram aconteceram no mesmo lugar. Quero dizer, as explosões sempre ocorreram nos braços espirais de diferentes galáxias. Mas no ano passado, as coisas mudaram. O telescópio espacial Hubble deixou os cientistas sem palavras em abril de 2023, quando suas imagens capturaram esse mesmo tipo de explosão estranha acontecendo pela primeira vez no meio do nada. Bem, ela não aconteceu dentro de uma galáxia como era de se esperar, e sim no espaço entre duas delas. Mais precisamente, a cerca de 50 mil anos-luz de uma grande galáxia espiral e a cerca de 15 mil anos-luz de uma pequena. Esse evento é conhecido hoje como Finch. Maravilha! Então, quando finalmente estávamos chegando perto de encontrar algumas respostas, a localização incomum do fenômeno Finch veio para bagunçar tudo novamente. Portanto, talvez haja outra explicação para o fato. As especulações começaram logo após a descoberta. Uma ideia é que poderia ter sido uma colisão entre duas estrelas de nêutrons viajando para longe de suas galáxias hospedeiras. Essas duas poderiam estar em espiral uma em direção à outra por bilhões de anos. E quando colidiram, produziram uma explosão 100 vezes mais brilhante do que uma supernova normal. Para que essa hipótese seja correta, uma dessas estrelas de nêutrons seria de ser altamente magnetizada, amplificando a explosão. Outra possibilidade é que a explosão tenha sido uma estrela sendo despedaçada por um buraco negro com uma massa entre 100 e 1000 vezes maior que a do Sol. Embora ainda tenhamos muitas dúvidas, uma coisa é certa: o Finch é um transiente óptico azul rápido e luminoso. Exceto pelo local estranho onde ocorreu, ele tem todas as outras características para ser classificado como um. É super brilhante, como eu, e super rápido, e sua origem é super difícil de explicar. Além disso, os dados do telescópio Gemini South, do Observatório de Raios-X Chandra e do radiotelescópio Very Large Array confirmaram o fato. O acréscimo dessas informações mais recentes só torna cada vez mais difícil para os pesquisadores finalmente encontrarem algum tipo de padrão em todo esse evento. O Finch não é o único evento peculiar em sua categoria. Vamos voltar ao ano anterior, 2022. Uma explosão azul foi vista em setembro e recebeu o apelido de Diabo da Tasmânia.
Assim como as anteriores, essa explosão azul surgiu e desapareceu muito rapidamente. Aí, algo misterioso aconteceu. Exatamente 100 dias depois, os observadores que ainda estavam acompanhando o fenômeno receberam um presente de Natal antecipado. Eles observaram outra explosão, e ela era tão brilhante e fascinante quanto a original. Espere! Então estamos falando de duas explosões semelhantes e estranhas que aconteceram no mesmo local em um intervalo de tempo pequeno. Foi a primeira vez que algo assim foi registrado. Rapidamente, 13 telescópios ao redor do mundo voltaram todos os olhos para o evento do Diabo da Tasmânia, incluindo um equipado com uma câmera de alta velocidade. No decorrer de 120 dias, eles conseguiram capturar outros 14 pulsos de luz irregulares. Isso foi certamente incrível, porque provou que, em vez de aparecer uma vez e desaparecer como esperado, o Diabo da Tasmânia continuou a explodir com energias semelhantes às de uma supernova novamente e novamente. Você consegue imaginar tal poder? Esse cenário ainda intriga a comunidade científica porque ultrapassa os limites da física, não apenas por causa da produção extrema de energia, mas também por causa das explosões de curta duração. A propósito, suas explosões duram de 10 minutos a cerca de 4 horas. Acredite em mim, na escala do universo, isso é considerado super rápido. Essa foi a única vez em que uma temporada prolongada desse evento foi observada. No entanto, após um pouco de reflexão, a comunidade científica dividiu suas opiniões sobre o fato. Por um lado, o Diabo da Tasmânia poderia ter sido um evento totalmente único e exclusivo. Por outro lado, talvez tenha sido apenas a primeira vez que nossos telescópios o capturaram de um ângulo mais voltado para a superfície. Para entender melhor o que está acontecendo, os cientistas ainda precisam observar amostras maiores do fenômeno. Todas as esperanças estão no futuro observatório Vera C. Rubin, que está sendo construído no Chile. Ele terá um telescópio de 8 metros de largura acoplado à maior câmera digital do mundo já fabricada para esse fim. De acordo com a NASA, essa tecnologia pode finalmente nos dar algumas respostas sobre essas explosões azuis. Podemos esperar momentos empolgantes pela frente, pois esse pode ser o início de um novo capítulo em nossa compreensão da evolução estelar. Ainda não conseguimos encontrar a fonte do sinal misterioso que estamos recebendo desde 2018. Nós o recebemos a cada 22 minutos e nada pode explicar isso. Alguns cientistas até acreditam que ele pode estar vindo de outra civilização que ainda não conhecemos. Esse estranho sinal de rádio não foi encontrado por um cientista em uma missão. Na verdade, ele foi descoberto por um estudante universitário que estava apenas fazendo um projeto regular para a escola. Tyrone O'Doherty, um estudante de graduação da Curtin University na Austrália, estava analisando dados antigos do céu do hemisfério sul. Ele estava procurando por sinais de rádio estranhos e intermitentes. Finalmente, ele se deparou com um de 18 anos que parecia disparar ondas de rádio em direção à Terra como um feixe de farol. Animado com a descoberta, Tyrone a compartilhou com sua mentora, a radioastrônoma Natasha Hurley Walker. Ela se dedicou a pesquisar esse sinal na esperança de uma descoberta. Mas apesar de verificar diferentes dados de frequência, eles chegaram a um beco sem saída. Mas então, Natasha percebeu um padrão. O sinal se repetia a cada 18 minutos. Isso era demais. Mas quando eles estavam se preparando para estudá-lo melhor, puf! O sinal desapareceu depois de apenas 3 meses, deixando-o sem nada. Sem desistir, Natasha e sua equipe examinaram os céus novamente, desesperados por uma pista. Meses se passaram, mas nada apareceu. Eles estavam prontos para desistir e, de repente, um novo sinal apareceu. Ele ficou piscando por 5 minutos, depois desapareceu, e voltou exatamente 22 minutos depois. A principal dúvida era se esse sinal estava relacionado a um sinal de 18 minutos. Para descobrir isso, Natasha voltou aos dados de rádio antigos daquela área. À medida que se aprofundavam, perceberam que sim, e esses sinais não são nada novos. Eles estão sendo enviados para a Terra há 35 anos. Em 1888, telescópios indianos e americanos os captaram, mas eles foram enterrados sob toneladas de outros dados.
Essa foi uma ótima notícia para os exploradores espaciais, pois significava que agora eles poderiam calcular a distância desse objeto misterioso. Depois de fazer as contas, eles descobriram que ele estava incrivelmente longe, mesmo em uma escala espacial, a 15 mil anos-luz da Terra. Agora, a única coisa que faltava descobrir era o que exatamente era esse objeto. Walker e sua equipe começaram a compará-lo com todos os objetos emissores de rádio conhecidos. No entanto, sua origem continua sendo um mistério. Os sinais ainda aparecem a cada 22 minutos nas telas da NASA, sempre terminando com uma frustrante mensagem de correspondência não encontrada. Os cientistas o chamaram de J183910. Alguns acham que o sinal pode vir de alguns seres extraterrestres. Talvez seja o sinal que o SETI, a busca por inteligência extraterrestre, esteja esperando. Esse projeto vem trabalhando há mais de 50 anos, tentando encontrar qualquer evidência de vida além da Terra. Eles também escaneiam o céu em busca de ondas de rádio, pulsos de laser e outros sinais misteriosos. Portanto, talvez seja uma maneira de os extraterrestres comunicarem sua localização. Embora essa ideia possa parecer empolgante, precisamos ter cuidado ao tirar conclusões precipitadas. Primeiro, não temos provas sólidas para isso. Antes de qualquer evidência concreta, trata-se apenas de especulação. Além disso, há outras explicações mais plausíveis. O mais provável é que seja proveniente de um fenômeno natural, e há algumas teorias para isso. A primeira é a teoria do pulsar. Imagine uma estrela enorme no espaço, muito maior do que o nosso Sol. Às vezes, essas grandes estrelas terminam suas jornadas de vida em um evento espetacular chamado supernova. Quando isso acontece, o núcleo da estrela entra em colapso, tornando-se supercompacto, como se você estivesse espremendo todo o material da estrela em um espaço minúsculo. Esse núcleo minúsculo e superdenso é chamado de estrela de nêutrons. Algumas dessas estrelas de nêutrons são muito especiais. Nós as chamamos de pulsares. Elas receberam esse nome porque parecem pulsar com energia, como um farol espacial. Esses pulsares têm campos magnéticos incrivelmente fortes, muito mais fortes do que os encontrados na Terra. Eles são como enormes ímãs no espaço. Por causa disso, eles disparam feixes de energia. Eles também estão girando muito rápido, de modo que esses feixes de energia parecem pulsar e se desligar à medida que giram. O estranho sinal que detectamos parece ter semelhanças com pulsares, mas não é bem assim. Os pulsares geralmente têm uma vida útil previsível e desaceleram com o tempo, acabando por interromper seus sinais de rádio. Em contraste, nosso sinal misterioso é bastante persistente e está piscando além do que é esperado para pulsares. Bem, talvez não seja um pulsar típico, ou não seja um pulsar de fato. Há também uma teoria magnetar. Um magnetar é outro tipo de estrela de nêutrons. Elas são como versões superalimentadas dos pulsares, com campos magnéticos ainda mais fortes e períodos de pulsação um pouco mais longos. Talvez seja essa a causa da intensa persistência do nosso sinal. Entretanto, quando plotamos os dados, percebemos que o sinal também não correspondia às vibrações do magnetar. Os magnetares não apenas emitem ondas de rádio, mas também poderosos raios-x, pois são muito energéticos. Mas o sinal que recebemos estava emitindo apenas ondas de rádio. Portanto, concluímos que não se trata de um pulsar nem de um magnetar. O comportamento do sinal é muito estranho e sugere uma fonte não natural. Isso significa que pode haver algo no universo que os cientistas ainda não exploraram completamente. E há um objeto espacial sobre o qual não sabemos muito. A teoria final é o chamado pulsar anão. Um pulsar anão é como uma estrela que pisca com flashes de luz semelhante aos pulsares, mas leva mais tempo para cada piscar. Normalmente as anãs brancas são os restos de estrelas menores. Elas não piscam porque seu campo magnético não é tão forte quanto o dos pulsares. Mas quando uma anã branca se torna bastante robusta, quase a massa do nosso Sol, ela fica super densa e começa a pulsar com um forte campo magnético, exatamente como os pulsares. Elas têm uma peculiaridade interessante. As anãs brancas são feitas de elétrons e não de nêutrons como os pulsares. Quando esses elétrons carregados começam a dançar com o campo magnético, eles emitem flashes de luz periódicos que ocorrem a cada 100 ou 1000 segundos. Como você se lembra, nosso sinal tem um período de 22 minutos, 1320 segundos, um pouco mais longo do que os pulsares de anãs brancas comuns, mas está muito mais próximo da verdade. Até agora, essa parece ser a explicação mais plausível.
Mas mesmo essa teoria ainda não está totalmente confirmada. Isso apenas mostra o quanto há no universo que ainda estamos descobrindo. Por exemplo, Fast Radio Bursts, outro tipo misterioso de sinal que estamos detectando. São como explosões rápidas e intensas de energia na forma de ondas de rádio. Elas têm 1 tonelada de energia. As FRBs são tão poderosas que às vezes podem ser mais brilhantes do que galáxias inteiras. Imagine só, elas liberam tanta energia em poucos milissegundos quanto o nosso Sol libera em 3 dias inteiros. Essas explosões ocorrem em todo o céu com frequências enormes, embora algumas tenham sido detectadas com frequências mais baixas. Todos os dias detectamos cerca de 10.000 FRBs aleatórias no céu. Algumas delas se repetem, mas a maioria acontece uma vez e desaparece para sempre. Infelizmente, a maioria delas dura apenas uma fração de segundo, e quando sua energia chega até nós, é 1000 vezes mais fraca do que o sinal de um telefone celular vindo da Lua. É por isso que, apesar de seu brilho, ainda há muito que não entendemos sobre esse assunto. Ainda estamos tentando descobrir o que causa essas FRBs. Elas podem ser provenientes de diferentes fontes, como os já mencionados magnetares, estrelas em colisão ou até mesmo galáxias em fusão ou anãs brancas. À medida que essas explosões viajam pelo espaço, elas captam informações sobre os ambientes cósmicos pelos quais passam, como nuvens de gás interestelares. No entanto, é muito improvável que as FRBs sejam mensagens de seres extraterrestres. Não apenas porque há milhares delas todos os dias em todo o céu, mas também porque sabemos que as fontes dessas explosões devem ser incrivelmente energéticas. Para isso, nossos vizinhos teriam que ter equipamentos mais fortes do que galáxias inteiras. Mas o ponto principal é que, embora todos esses sinais sejam fascinantes, ainda há muito que aprender sobre eles. Durma com essa! Os polvos são visitantes do espaço sideral. Veja como isso teria acontecido. Ovos de polvos guardados no gelo e presos em corpos espaciais caíram na Terra. Em seguida, esses indivíduos teriam se misturado a um conjunto pré-existente de informações genéticas disponíveis em nosso planeta. E pronto, os polvos nasceram. Pode ser um grande exagero justificar que esses animais altamente inteligentes são seres extraterrestres. Mas a ideia é baseada em uma teoria que existe desde a Grécia Antiga, algo conhecido como panspermia. Esta é uma hipótese que diz que a vida existe em todo o universo, não apenas nos planetas. Portanto, coisas como poeira espacial, asteroides e até mesmo naves espaciais têm sua parcela de vida colada a eles. E quando viajam pela galáxia, a vida é disseminada. Essa linha de pensamento tem sido polêmica porque vai contra a ideia de que toda a vida se originou aqui mesmo na Terra. Mas, por mais que essa nova teoria do polvo possa ser revigorante, não contribui muito substancialmente para a busca de vida em outros planetas. Ela é muito hipotética. Os polvos são de fato incrivelmente antigos. O fóssil mais antigo conhecido pertence a um animal que viveu há quase 300 milhões de anos. Para a sua informação, isso foi antes de nossos amigos dinossauros percorrerem a Terra. Espere, tem mais! Os braços deles têm vontade própria. Isso porque 2/3 de seus neurônios estão nos braços, não na cabeça. Isso significa que esses membros podem resolver o problema de como abrir um marisco enquanto o dono está preocupado com outras coisas. Isso é multitarefa em nível ninja. E assim como outros animais, como os chimpanzés e golfinhos, os polvos demonstram ser bons em manobrar ferramentas, como pegar conchas velhas e usá-las como um lar temporário. É claro que os animais mais inteligentes de nosso planeta somos nós, os humanos, de acordo com nós mesmos. Mas parece que não damos crédito suficiente aos porcos. Eles são tão inteligentes que podem jogar videogame. Não é Minecraft. Mas em um estudo acadêmico recente, os cientistas fizeram 4 deles jogar um jogo de joystick. Eles tinham que manipular o controle de modo que a bola em movimento atingisse a parede e em seguida recebessem uma recompensa. Os 4 se saíram muito bem no teste, o que foi surpreendente até mesmo para os cientistas. Os pombos também passaram em um teste impressionante. Eles foram treinados para diferenciar uma pintura de Picasso de uma de Monet e não tiveram dificuldade em aprender. Depois foram capazes de aplicar esse conhecimento identificando obras de arte que não tinham visto anteriormente, o que significa que realmente entenderam a diferença entre cada pintor. E os coitadinhos são sempre vistos como um incômodo. Se colocássemos os cangurus em um concurso de a habilidade mais incrível dos animais, eles venceriam. Isso se deve principalmente ao fato de que quebram a regra das 4 patas.
Uma das espécies de canguru, o vermelho, usa a cauda para ajudar a impulsioná-lo para frente. Visualmente ele tem 4 membros, mas na prática utiliza 5. É um bicho biologicamente construído para usar a cauda como um 5º membro, pois ela é repleta de vértebras articuladas e músculos espessos. É claro que tinha que ser um bicho australiano. Brincadeiras à parte, a Austrália é o lar de uma variedade de animais únicos, como a cobra mais venenosa do mundo. Esse réptil não tão bonito é conhecido como taipã do interior, e seu veneno é suficiente para derrubar 100 adultos. Ainda sobre o tema de bichos perigosos, a ilha também abriga uma das aranhas mais venenosas do mundo, a teia de funil, que pode ser encontrada não muito longe do centro de Sydney. Caramba! A pequena sereia pode ter nos mostrado que a vida é boa no fundo do mar, mas ela não mencionou nada sobre as formas bizarras do tamboril, um tipo especial de peixe com um enorme nariz de chicote conectado à parte frontal de seu corpo. Ele parece estar sempre segurando uma lanterna, exceto pelo fato de que se trata de um tipo de bioluminescência. E é algo longe de ser romântico, pois o peixe a utiliza para atrair peixes menores como refeição. Foi em 1999 que os cientistas descobriram que esses pequeninos passam a maior parte de suas vidas de cabeça para baixo. Eles nunca tinham visto nada parecido. Pairando sobre o fundo do Oceano Pacífico a uma profundidade de cerca de 5.000 metros, onde a luz quase não chega, lá estavam os tamboris. E fazem isso porque, como vivem perto do solo marinho, sua lanterna embutida ilumina o solo em busca de comida. Até que podem ser estranhos, mas são muito inteligentes. Recentemente, cientistas descobriram uma espécie de animal que não tem cérebro nem cabeça e é bastante inteligente. Conheça a estrela quebradiça. Essa criatura de 5 braços é um feixe de nervos e provou ser muito esperta. Em um experimento recente, os cientistas diminuíram a luz enquanto alimentavam algumas delas com sua guloseima favorita, camarões deliciosos. Após 10 meses de condicionamento, esses bebês saíam do esconderijo assim que os cientistas apagavam a luz da sala em que estavam. Certamente estavam esperando desfrutar de uma refeição deliciosa. Realmente não devemos julgar um cérebro pelo seu tamanho, ou nesse caso, pela falta dele. Existe algo conhecido como o comportamento do gato laranja, e aparentemente não se trata apenas de um meme. Até agora, os cientistas conseguiram entender que a cor da pelagem está ligada ao gênero do felino. E como o laranja é um cromossomo X, o gato dessa cor geralmente é macho, como o Garfield. O chamado comportamento do gato laranja descreve os bichos ruivos como agentes do caos. Novamente, muito parecido com o Garfield. Entretanto, não há estudos conclusivos sobre a real relação entre a cor da pelagem e o comportamento do felino. Em termos de visão, os camarões mantis provavelmente têm a mais psicodélica de todos os animais. Essas criaturas de aparência engraçada possuem 16 variedades de fotorreceptores, sendo 5 delas reservadas para o espectro ultravioleta ou UV. Os raios ultravioleta são comprimentos de onda realmente curtos, invisíveis para os seres humanos. O que a ciência ainda não entende é como exatamente esses camarões mantis enxergam o mundo ao seu redor. É claro que conseguem perceber várias cores, mas não necessariamente distinguir todas. Pode ser que apenas vejam muitas cores muito vivas e borradas, mas ainda não descobrimos uma maneira de verificar isso. Dizer que as preguiças são fofas é um eufemismo. Elas podem ser um dos animais mais amigáveis da selva, mas há mais. Se você olhar atentamente para o casaco de pele delas, perceberá toques de verde. Trata-se, na verdade, de pequenas algas que crescem ali e ajudam as preguiças a se camuflarem melhor na selva, mas também as nutrem. As pequenas fendas dentro do pelo criam um ambiente perfeito para a reprodução dessas algas, e os cientistas descobriram espécies que não existem em nenhum outro lugar do mundo. Elas sobrevivem com uma pequena ajuda de seus amigos. Nas profundezas do deserto do Saara, você encontrará uma pequena criatura conhecida como raposa fennec. Esse animal de orelhas enormes se adaptou perfeitamente para sobreviver nesse ambiente hostil. As orelhas enormes ajudam a dissipar o calor insuportável do deserto, além de ajudar a caçar presas subterrâneas. Conheça esse cara. Ao contrário do que o nome sugere, o panda vermelho é mais parecido com um guaxinim do que com um panda gigante. Você encontrará muitas dessas criaturas do tamanho de um gato na região do Himalaia, pulando de árvore em árvore e se agasalhando para tentar se aquecer do clima rigoroso. Elas são gentis e amigáveis como seus primos grandes, e ocasionalmente gostam de comer alguns pedaços de bambu.
E há as abelhas. Em comparação com os seres humanos, o cérebro delas é do tamanho de uma cabeça de alfinete. No entanto, são capazes de fazer coisas surpreendentes. Digamos que uma abelha esteja ficando sem energia após um longo voo de busca. Ela precisa desesperadamente de um pouco de mel para continuar voando, mas de forma inteligente não precisa voltar para a colmeia para se recarregar. Basta pedir para uma colega, diretamente do estômago dela, e continuar voando. Esse tipo de sistema descentralizado permite que elas criem sociedades altamente eficazes. Uma sociedade em que as abelhas não precisem passar pelas filas em frente às células de mel, por exemplo. Brincadeira. Uma nova superterra foi descoberta por astrônomos e é bastante intrigante. Esse planeta, chamado TOI 715b, tem cerca de 1,5 vezes o tamanho da Terra, por isso é chamado de superterra. Ele também está relativamente próximo de nós em termos espaciais, a apenas 137 anos-luz de distância. Para fins de comparação, a maioria dos exoplanetas está a centenas de anos-luz de distância, e todos os objetos interessantes, como buracos negros e nebulosas, geralmente estão a mais de milhares de anos-luz de distância da gente. Então, será que ele poderia ser habitável? A zona habitável é uma estimativa de onde um planeta pode ter as condições adequadas para a existência de água líquida. É o que chamamos de uma certa distância da estrela, onde as temperaturas do planeta devem ser razoáveis e a água deve permanecer líquida em sua superfície. Não é muito precisa porque depende de vários fatores, como o tipo de estrela, o grau de reflexão do planeta, seu tamanho, dentre outras coisas. Além disso, o simples fato de estar nessa zona não é suficiente para que a água realmente esteja lá. O planeta também precisa ter o tipo certo de atmosfera e algumas outras coisas. Por isso, inventamos uma definição mais rigorosa em 2014, a Zona Habitável Conservadora. É um termo mais preciso, que define os melhores candidatos que têm água líquida. Caso contrário, teríamos muitos planetas potencialmente habitáveis que, na verdade, não são habitáveis. A Zona Habitável Conservadora, ou ZHC, é baseada na quantidade de energia que um planeta recebe de sua estrela em comparação com a Terra. Se um planeta rochoso recebe entre 40% e 85%, ele é considerado como estando na ZHC, independentemente da distância de sua estrela. Esses planetas têm uma chance maior de serem habitáveis. E sim, o TOI 715b está localizado nessa região. Essa superterra orbita uma estrela do tipo M, também chamada de anã vermelha. É uma estrela muito menor e mais fria do que o nosso Sol, com cerca de 1/4 do tamanho e da massa do Sol. Mas se o planeta estiver localizado na zona habitável, ele é de fato uma opção melhor para a vida. As anãs vermelhas vivem muito mais tempo do que o nosso Sol, que é uma anã amarela. Isso também significa que elas têm mais tempo para formar pequenas criaturas em seus planetas. E essa anã vermelha é realmente mais velha do que a nossa estrela. O Sol tem 4,6 bilhões de anos e essa estrela tem 6,6 bilhões de anos, mais ou menos algumas centenas de milhões de anos de diferença. Ela não tem muita atividade magnética, por isso não é perigosa. Ela não se inflama como as anãs vermelhas mais jovens. Essas explosões podem ser muito fortes, podendo até mesmo ferir os planetas, removendo sua atmosfera. Embora alguns planetas ao seu redor tenham atmosferas mais finas, parece que essa anã vermelha já deu tudo de si. Essas anãs vermelhas são onde estamos procurando planetas que possam suportar vida no momento. Nossa superterra está muito próxima de sua estrela, dando uma volta em torno dela em apenas 19 dias. Como a estrela é pequena e o planeta está tão próximo, a passagem do planeta na frente de sua estrela acontece com frequência e é bastante clara. Isso facilita que telescópios como o James Webb estudem sua atmosfera sem precisar de muito tempo. E por falar no telescópio espacial James Webb, ele está nos levando a uma nova era de compreensão de planetas distantes além do nosso sistema solar. Imagine poder ver quais gases compõem o ar em um planeta a milhões de anos-luz de distância. O James Webb nos ajudará a encontrar mundos que poderiam suportar a vida. No momento, ele está tentando descobrir se o TOI 715b tem uma atmosfera. Se tiver, sua atmosfera poderá ser mais fácil de detectar em comparação com um planeta mais seco e mais denso. E então poderemos ficar ainda mais entusiasmados, porque ele pareceria um bom lugar para sustentar a vida. Além de tudo isso, pode haver outro planeta nesse sistema, também na zona habitável. Não temos certeza se ele realmente existe, é apenas um candidato com um nome maluco. Mas, se ele for real, teria aproximadamente o tamanho da Terra.
Além disso, seria o menor planeta na zona habitável já detectado pelo telescópio TESS. Outra coisa legal sobre o TOI 715b é que ele pode não apenas ter água, mas ser um mundo inteiro de água. Um planeta oceânico é um tipo de planeta que tem um oceano cobrindo sua superfície ou tem oceanos subterrâneos. Eles podem não ter muita terra seca, pois a água pode cobrir tudo. Às vezes, o planeta inteiro pode estar coberto por outros líquidos, como lava ou amônia. Quando se trata de planetas fora do nosso sistema solar, não podemos ver a água da superfície diretamente com a nossa tecnologia atual. Em vez disso, os cientistas procuram o vapor de água na atmosfera como um indício de que possa haver água líquida abaixo. E é claro, nos perguntamos se esses planetas podem ter vida. Esperamos que não na forma de monstros semelhantes a Leviatãs. Nossos modelos mostram que planetas com oceanos podem ser bastante comuns em nossa galáxia. Isso significa que pode haver muitos mundos oceânicos lá fora, esperando para serem descobertos. Mas a parte mais interessante sobre o TOI 715b é que ele está na chamada lacuna de raio de planeta pequeno. Se dermos um alinhamento aos planetas, haverá aqueles que são maiores e menores que a Terra, mas há uma súbita lacuna nos planetas que são cerca de 1,5 vezes a 2 vezes maiores que o nosso. Onde eles estão? Essa lacuna é interessante para os cientistas porque nos diz algo sobre como os planetas se formam e mudam ao longo do tempo. Não é que os planetas não se formem nessa faixa de tamanho. Na verdade, eles começam maiores e depois perdem parte de sua massa, como um balão que se esvazia gradualmente. Talvez isso aconteça devido à forma como orbitam suas estrelas, com as estrelas soprando parte de sua massa à medida que dançam ao redor delas, como o nosso Sol faz com o gás das caudas dos cometas. Essa lacuna guarda muito mistério, e planetas como a nossa nova superterra são pistas que podem nos ajudar a desvendá-la. Não temos certeza se ela existe em torno das anãs vermelhas. Talvez seja uma lacuna no grau de densidade desses planetas e não em seu tamanho real. Portanto, estudar nosso planeta descoberto é ainda mais interessante. Ele nos ajudará a aprender mais sobre estrelas distantes e seus planetas. Já mencionei o TESS há algum tempo. O TESS da NASA, satélite de pesquisa de exoplanetas em trânsito, está no espaço há 6 anos e tem sido incrivelmente bem-sucedido. A NASA lançou o TESS porque já havíamos encontrado mais de 5.000 planetas em órbita de outras estrelas, principalmente graças ao telescópio Kepler. Mas o Kepler encontrou principalmente planetas grandes, não necessariamente como a Terra. Decidimos concentrar o TESS na descoberta de planetas menores, do tamanho da Terra, em torno de estrelas brilhantes próximas, tornando-os mais fáceis de estudar com futuros telescópios. Funciona assim: a câmera observa as estrelas e procura mudanças em seu brilho. Se o brilho cair repentinamente por um tempo e depois voltar, isso pode significar que há um planeta passando na frente dela. Mas as estrelas também podem escurecer por outros motivos. Por exemplo, a formação de chamas ou a presença de manchas escuras em sua superfície. É por isso que precisamos ter cuidado com esses dados. O TESS nos mostra o tamanho e a órbita desses planetas. Em seguida, os telescópios terrestres ajudam a determinar sua massa. Com esses 3 parâmetros, podemos descobrir do que os planetas são feitos e se são rochosos como a Terra ou gasosos como Júpiter. Sim, é melhor evitar Júpiter depois de uma noite de taco. Um exemplo das descobertas do TESS foi o sistema TOI 700. Lá, ele descobriu o primeiro planeta semelhante à Terra. Esse exoplaneta também orbitava uma anã vermelha e está ainda mais próximo de nós, a cerca de 100 anos-luz de distância. Infelizmente, é improvável que seja habitável porque as temperaturas lá são malucas. Outra grande descoberta foi feita no sistema AU Microscopy. O TESS detectou um planeta com cerca de 4 vezes o tamanho da Terra e outro com quase 3 vezes o tamanho da Terra. Esse sistema se tornou uma área importante para estudar como as estrelas e os planetas se formam e mudam com o tempo. O TESS também detectou uma variedade de outras descobertas interessantes, incluindo supernovas, mundos quentes e assim por diante. E, ao entrar em seu 6º ano, só podemos esperar mais descobertas interessantes. Centenas de milhões de rochas orbitam o Sol no cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter, mas apenas algumas delas chegam relativamente perto da Terra. A NASA classifica os asteroides que orbitam a menos de 48 milhões de quilômetros do nosso planeta como objetos próximos à Terra ou NEOs. E dentro desse grupo há objetos particularmente preocupantes.
Esses são tão grandes e orbitam tão perto do nosso planeta natal que podem se tornar uma ameaça real para o mundo caso ocorra uma colisão direta. No momento, a NASA está observando de perto um asteroide chamado Bennu. Trata-se de um objeto espacial bastante grande, com 490 quilômetros de diâmetro, que pode se chocar com o nosso planeta daqui a 159 anos. De acordo com especialistas, o asteroide, que foi avistado pela primeira vez em 1999, tem grande probabilidade de entrar na órbita do nosso planeta. Se isso acontecer, ele pode colidir com a Terra até o dia 24 de setembro de 2182. Acredita-se que o asteroide Bennu seja mais alto que o Empire State Building. Se ele atingir nosso planeta, a colisão liberará 1.200 megatons de energia. Essa é uma quantidade enorme de energia que nada construído na Terra poderia produzir. Cientistas da NASA acreditam que durante o sobrevoo no século 22, há uma pequena chance de que o asteroide passa por fenda de ressonância gravitacional. Essa é uma região do espaço que pode colocar o viajante espacial em um determinado caminho, o que poderia resultar na colisão do asteroide com a Terra. O Bennu passa pelo nosso planeta a cada 6 anos. Ele já teve 3 encontros próximos com a Terra, em 1999, 2005 e 2011. Hoje em dia, os cientistas estimam que a chance de o asteroide atingir nosso planeta em 2182 é de 1 em 2.700. Isso é mais de 5 vezes a chance de uma pessoa ser atingida por um raio. Mas, embora as chances de o Bennu colidir com a Terra sejam bastante baixas no momento, a rocha espacial ainda foi classificada como um asteroide potencialmente perigoso. Tudo porque ela pode se aproximar da Terra em até 7,5 milhões de quilômetros. Essa é a razão pela qual ele também é classificado como um objeto próximo à Terra. Bennu é um asteroide rico em carbono que se formou nos primeiros 10 milhões de anos da história do Sistema Solar. E isso é cerca de 4,5 bilhões de anos atrás. Não é de se admirar que esse corpo espacial contenha pistas preciosas sobre a origem e o desenvolvimento dos planetas rochosos do nosso Sistema Solar, que são Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Melhor ainda, ele pode conter moléculas orgânicas semelhantes àquelas que são cruciais para a evolução da vida. Em 2020, a OSIRIS-REx da NASA conseguiu tocar brevemente a superfície do asteroide. Ela coletou algumas amostras e, em seguida, foi propelida da rocha espacial. Para a NASA, essa foi a primeira missão desse tipo. Mas provavelmente não será uma surpresa o fato de o Bennu não ser o único asteroide com o qual devemos nos preocupar. O asteroide 99942 Apophis é outro corpo espacial com o qual devemos ficar atentos. É um objeto próximo à Terra com cerca de 335 metros de diâmetro. Ele foi descoberto em 2004 e, a princípio, foi identificado como um dos asteroides mais perigosos já detectados. O Apophis ganhou notoriedade muito rapidamente. Acreditava-se que ele representava uma séria ameaça à Terra. Os especialistas previram que ele chegaria desconfortavelmente perto do nosso planeta em 2029. Felizmente, após um exame mais cuidadoso do Apophis e da sua órbita, os astrônomos concluíram que não havia risco de o asteroide colidir com o nosso planeta por pelo menos um século. O risco de um impacto em 2029 foi completamente descartado, assim como o possível impacto que poderia ser causado pela aproximação do asteroide em 2036. É interessante notar que até março de 2021 ainda havia uma pequena chance de uma colisão em 2068, mas então o Apophis passou pela Terra e os astrônomos aproveitaram a oportunidade para usar radares potentes para estimar a órbita do asteroide ao redor do Sol com mais precisão. Isso permitiu que descartassem qualquer risco de impacto pelo menos nos próximos 100 anos. Agora, a razão pela qual essas descobertas nos deixam tão preocupados é que mesmo um asteroide relativamente pequeno, do tamanho de uma casa, pode causar estragos ao colidir com o nosso planeta. E se um asteroide tiver mais de 1 quilômetro de diâmetro, os astrônomos o chamam de destruidor de planetas. A energia de impacto liberada por tal asteroide após atingir a Terra pode ser devastadora. É por isso que é crucial saber onde esses asteroides estão e em que direção estão se movendo. O problema é que nossa capacidade de proteger o planeta de impactos de asteroides ainda não é de primeira linha. Se uma catástrofe desse tipo estivesse prestes a ocorrer, precisaríamos de muito tempo para nos preparar, pois uma colisão de asteroide não é brincadeira. Provavelmente o local mais conhecido de impacto de asteroides é a cratera de Chicxulub. Ela é a evidência da terrível colisão que levou à extinção dos dinossauros. Estranhamente, essa cratera não é muito visível, mas algumas outras são. Por exemplo, a cratera de Barringer, no Arizona, também chamada de Cratera do Meteoro.
Ela parece bastante assustadora quando se para pensar na colisão que levou ao seu surgimento. De qualquer forma, agora sabemos que as rochas espaciais atingem não apenas a Terra, mas também a Lua, Mercúrio e Marte. Nenhum planeta rochoso do Sistema Solar está a salvo de impactos de asteroides. É por isso que temos todo um empreendimento científico cujo objetivo é encontrar e catalogar a população de asteroides do Sistema Solar. Pode parecer um pouco assustador, mas há cerca de 25 mil asteroides com mais de 140 metros de diâmetro perto da órbita do nosso planeta. Uma rocha espacial dessa proporção é grande o suficiente para varrer uma cidade inteira da face da Terra. Até o momento, menos de 50% desses asteroides foram detectados e rastreados. Há também uma estimativa de 230 mil objetos iguais ou maiores que 49 metros de tamanho. Esses são capazes de destruir uma área urbana concentrada, e ainda assim, menos de 8% deles foram detectados. Há também dezenas de milhões de objetos menores próximos à Terra. Eles têm mais de 10 metros de diâmetro e podem causar danos importantes à superfície. Menos de 1% desses pequenos corpos espaciais foram descobertos até o momento. O fato é que o sistema solar interno é extremamente desafiador para a busca de asteroides. A cada noite, há apenas 2 janelas de 10 minutos em que os astrônomos podem observar a região. Tudo isso porque o brilho do Sol cria uma luz de fundo muito intensa. Além disso, a atmosfera do nosso planeta também distorce e embaça as observações. A detecção de asteroides nessas condições está além da capacidade da maioria dos telescópios. É necessário um instrumento realmente exclusivo para cumprir tal tarefa. E a ferramenta escolhida é a Câmara de Energia Escura, ou DEC, do Observatório Interamericano de Cerro Tololo, no Chile. Esse dispositivo não foi projetado para caçar asteroides. Os pesquisadores o construíram para procurar outro alvo esquivo, a energia escura, a força misteriosa que impulsiona a expansão do universo. O DEC deve observar centenas de milhões de galáxias, e por isso é amplo e profundo. Dessa forma, pode observar as profundezas do universo e capturar um amplo campo de visão, o que o ajuda a registrar os movimentos das galáxias e as condições no início da era do universo. Mas isso também significa que o DEC é perfeitamente adequado para detectar asteroides próximos ao Sol. Asteroides internos são raros e imagens profundas são necessárias porque esses asteroides são fracos. Os cientistas precisam ser capazes de combater tanto o céu brilhante do crepúsculo próximo à nossa estrela, quanto o efeito de distorção da atmosfera da Terra, e o DEC pode ajudá-los a atingir seu objetivo. A Câmara de Energia Escura foi construída para realizar a pesquisa de energia escura, que foi concluída em 2019. Agora, os astrônomos podem direcionar o poder da câmera para outras tarefas. Eles afirmam que o levantamento do DEC é uma das pesquisas mais sensíveis já realizadas para objetos próximos à órbita de Vênus e dentro da órbita do nosso planeta. Isso nos dá uma grande chance de descobrir que tipos de objetos estão à espreita no sistema solar interior. Talvez você não saiba disso, mas a Terra já teve anéis. Normalmente, Saturno é o planeta que nos vem à mente quando pensamos em anéis. No entanto, certa vez, a Terra poderia ter tido sua própria faixa de partículas empoeiradas. Isso se deveu a um fenômeno chamado chuva de anéis. Nosso planeta era cercado por várias pequenas rochas e poeira. Talvez os remanescentes de um suposto planeta antigo, Theia. Esse protoplaneta poderia ter existido no início do Sistema Solar, e os cientistas supõem que um dia ele poderia ter colidido com a Terra primitiva. Nesse caso, enormes restos dessa colisão formariam nossa preciosa Lua e rochas menores resultariam nos anéis. De qualquer forma, as partículas foram puxadas para a superfície da Terra pela gravidade. Tudo isso aconteceu há cerca de 4 ou 5 bilhões de anos, logo após a formação da Terra. Sabemos sobre elas graças a diferentes fontes. Por exemplo, encontramos algumas minúsculas contas de vidro em rochas antigas, que podem ter se formado devido ao calor intenso durante a entrada das partículas do anel na atmosfera terrestre. Também encontramos coisas como traços de isótopos em rochas antigas. No entanto, esses anéis seriam muito menores do que os de Saturno, e não eram gelados como os de lá. Portanto, não brilhavam. Nossos anéis provavelmente eram feitos de rocha e poeira. Os cientistas acreditam que eles começaram por volta de 1000 quilômetros acima do nível do mar, estendendo-se até o limite de Roche. Eles estariam mais distantes da Terra do que a Estação Espacial Internacional e a maioria dos satélites. Do Equador, os anéis pareciam uma linha reta no céu. Mas se você se movesse para o norte ou para o sul, eles se alargavam, criando um arco celestial. Perto do Polo Norte, eles ganhavam um efeito sutil de crepúsculo.
Mas, ao contrário dos anéis de Saturno que perduram, os da Terra eram efêmeros. A culpa é do Sol. A proximidade da Terra fez com que partículas de gelo ou de água, potenciais formadores de anéis, se transformassem em gás, não deixando nenhum brilho para trás. A luz ultravioleta do Sol retirou o restante. Mas e se a Terra tivesse mantido esses anéis? Imagine ver esse espetáculo celestial dia e noite. Visualmente seria impressionante, flutuando elegantemente sobre nosso planeta. Durante o dia seríamos adornados com seu brilho, e à noite eles seriam tão brilhantes e hipnotizantes que ofuscariam até mesmo a lua cheia. No entanto, seu impacto em nossas vidas não seria tão legal. Em primeiro lugar, a luminosidade refletida pelos anéis poderia confundir criaturas noturnas, como besouros do esterco ou gaivotas do rabo de andorinha. Elas são guiadas pela luz das estrelas, portanto as pobres criaturas ficariam muito confusas com todo esse brilho extra. Isso interromperia seus comportamentos naturais. A sombra projetada pelos anéis também poderia interferir em nossos padrões climáticos. Isso afetaria os níveis de luz solar e representaria um desafio para a fotossíntese. As temperaturas no planeta mudariam de acordo com a espessura e a composição dos anéis. Eles afetariam nossas estações e potencialmente até causariam invernos mais frios e verões mais quentes. Os satélites na órbita terrestre também enfrentariam o caos. Rochas espaciais lançadas contra eles poderiam significar problemas para nossos companheiros de alta tecnologia. Talvez as coisas fossem melhores se nós mantivéssemos os anéis desde o início e evoluíssemos com eles já existentes, adaptando-nos a eles. Mas se eles aparecessem de repente agora, os problemas seriam muitos. Ainda bem que apenas Saturno tem anéis agora, ou talvez não apenas Saturno. Suas faixas brilhantes e a famosa divisão de Cassini são visíveis até mesmo por meio de um pequeno telescópio ou binóculo de um astrônomo amador. Elas são muito antigas e podem ter se formado na época em que os dinossauros habitavam a Terra. Mas na realidade, todos os 4 planetas gigantes do nosso sistema solar, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, os têm. Seus impressionantes conjuntos de anéis são compostos de toneladas de minúsculas partículas de poeira, uma mistura de rochas e gelo, que variam de pequenos pedaços a tamanhos tão grandes quanto uma casa. Isso varia de planeta para planeta, e cada um deles tem sua própria composição material. Para saber mais, basta olhar para eles. Algumas partículas são tão pequenas quanto grãos de areia, enquanto outras são tão grandes quanto ônibus de 2 andares. Também observamos o quanto eles são reflexivos e o quanto brilham. Os anéis de Saturno, por exemplo, são compostos principalmente de gelo de água e se parecem com gotículas congeladas brilhantes. Os anéis de Júpiter, entretanto, são mais empoeirados, com finas partículas rochosas semelhantes a asteroides. Urano mantém o material de seus anéis em segredo, mas ele é escuro e não tão brilhante, o que sugere que não se trata de gelo de água. Em vez disso, poderia ser carbono ou poeira contendo carbono, talvez até carvão. E Netuno vai além, seus anéis são ainda mais escuros, sugerindo poeira super fina, talvez carbono ou gelo de metano. Os cientistas também estudam o tipo de luz que essas partículas emitem. Eles dividem essa luz em um espectro e observam os segredos dos anéis. Por exemplo, gelo de água, ferro e tolinas orgânicas estão dando aos anéis uma tonalidade avermelhada. E esses gigantes não são os únicos no universo que têm essa característica interessante. Por exemplo, tem um planeta muito além do nosso sistema solar chamado J1407b. Ele tem anéis 200 vezes mais largos do que os de Saturno e tem uma aparência incrível. O planeta foi chamado de Super Saturno pela NASA. Na outra extremidade, há um objeto com apenas 2 anéis minúsculos chamado 10199 Cariclo. Se o Super Saturno é provavelmente um gigante com enorme gravidade, então esse objeto é muito pequeno. Não é nem mesmo um planeta, é o chamado Centauro, que é como chamamos os pequenos corpos celestes. No caso de planetas distantes, geralmente encontramos seus anéis graças às ondas de rádio. Todos os planetas ou satélites emitem sinais de rádio. Quando esses sinais passam pelos anéis ao redor deles, o resultado é uma sinfonia estranha e muito louca. O tamanho e o peso das partículas nos anéis decidem as notas. Por exemplo, as partículas mais leves, como o alumínio, têm sua própria ranhura, que é diferente da do ferro. Agora, o verdadeiro mistério é como eles são formados.
Cada um dos planetas do nosso sistema solar tem seu próprio histórico de anéis. No caso de Saturno, os cientistas pensaram que talvez ele tivesse uma lua enorme e por algum motivo essa lua se separou após uma colisão, por exemplo, resultando em fascinantes faixas rochosas. Mas se somarmos todas as rochas, elas não resultam em um objeto grande o suficiente, portanto essa teoria provavelmente não é verdadeira. Elas podem ter surgido por causa de uma colisão, mas entre outros objetos. Os anéis fracos de Júpiter são provenientes de partículas de poeira lançadas em órbita por micrometeoritos. Netuno tem não anéis de fato, mas arcos. Eles não são círculos completos ao redor do planeta, mas apenas partes do círculo. Eles são influenciados pela atração gravitacional da lua Galateia. E, finalmente, os misteriosos anéis de Urano, como os vermelhos e azuis, intrigam os cientistas. Não temos ideia de onde eles vieram. O mesmo acontece com o Super Saturno e um Centauro que mencionamos anteriormente. Os anéis em nosso sistema solar têm seu próprio futuro. A triste verdade é que Saturno perderá seus anéis icônicos um dia. A sonda Cassini da NASA mostrou que eles estão sendo lentamente puxados para dentro do planeta pela sua gravidade e campo magnético. Isso acontece tão rápido que a chuva de anéis de Saturno poderia encher uma piscina olímpica a cada meia hora. Assim, um dia, o que antes era uma visão espetacular, que se estendia por 22 vezes o comprimento da Terra, encolherá até quase nada, tornando-se apenas uma pequena parte de Saturno. Mas não se preocupe, apesar da velocidade, levará cerca de 1 a 300 milhões de anos para que todos os anéis desapareçam completamente. Mas tem um lado positivo. Marte poderá ganhar seus próprios anéis um dia, embora isso também leve muito tempo. Nos próximos 30 a 50 milhões de anos, Marte poderá testemunhar sua lua Phobos se separando e formando uma faixa deslumbrante ao redor do planeta. Os pedaços que não contribuírem para o anel criarão crateras na superfície marciana. Portanto, vamos torcer para que não estejamos vivendo nesse planeta até lá. Os cientistas da NASA esperam estudar melhor os anéis de diferentes planetas no futuro. Enquanto isso, o telescópio espacial James Webb continuará escaneando e analisando os anéis. Esperamos aprender mais sobre seus mistérios e sobre a história do nosso sistema solar. Os eclipses solares são incríveis de se ver porque a Lua e o Sol parecem se sobrepor perfeitamente em nosso céu, embora o Sol seja muito maior, cerca de 400 vezes. O truque é que a Lua também está cerca de 400 vezes mais próxima do nosso planeta, então eles acabam parecendo do mesmo tamanho para nós. Infelizmente, em algum momento da história do nosso planeta, os eclipses solares não acontecerão mais. Na verdade, a Lua está se afastando da Terra, deslizando cerca de 4 centímetros a cada ano. Devido a esse movimento, ela não mais bloqueará completamente o Sol. Os especialistas da NASA calcularam quando ocorrerá o último eclipse solar. Eles dizem que isso ainda levará cerca de 600 milhões de anos, portanto é seguro dizer que nenhum de nós estará aqui para vê-lo. Falando de coisas que não veremos em nossa vida, talvez seja necessário acrescentar estrelas explodindo a essa lista. Sabemos como as estrelas se parecem quando desaparecem por causa dos telescópios, mas nunca vimos uma a olho nu surgindo acima de nós. Betelgeuse pode não soar como um nome familiar, mas saiba que é uma estrela supergigante vermelha localizada a cerca de 1000 anos-luz de nós. O que ela tem de tão especial é o fato de poder explodir e dar um espetáculo que nunca foi visto aqui na Terra. Essa estrela sempre foi um pouco misteriosa em termos de quando vai explodir. O que sabemos é que Betelgeuse está nos estágios finais da queima de carbono no seu núcleo, e essa fase de queima de carbono geralmente dura cerca de 1000 anos. A probabilidade é de que não veremos nenhuma estrela entrando em colapso tão cedo. Mas como esse evento provavelmente será inofensivo para o nosso planeta, é algo empolgante para as gerações futuras aguardarem. Além disso, se você estiver curioso para ver Betelgeuse no céu noturno, ela geralmente é visível nas noites de janeiro e fevereiro, e no início de agosto é possível vê-la antes do nascer do sol. Ela tem uma tonalidade laranja-avermelhada suave e única, perfeita para mostrar aos céticos que as estrelas de fato têm cores. Nosso planeta também sofrerá muitas mudanças no futuro. Se pudéssemos viajar alguns milhões de anos à frente, talvez não reconhecêssemos o mapa do nosso planeta. Atualmente a Terra tem 7 continentes, mas nem sempre foi assim, e é provável que isso também mude no futuro. Há cerca de 310 milhões de anos, a Terra tinha um megacontinente chamado Pangeia. Há cerca de 180 milhões de anos, ela começou a se fragmentar. Agora, os cientistas acreditam que nos próximos 200 milhões de anos, talvez vejamos a formação de outro grande continente. De fato, podemos estar bem no meio da formação de todo esse supercontinente.
Há 4 cenários principais de como essa nova Terra poderia se formar, cada um com sua própria reviravolta. Todos eles estão relacionados à forma como a Pangeia se dividiu e como os nossos continentes ainda estão se mexendo. Nosso dia, o ciclo de 24 horas em que vivemos, também está se estendendo lentamente. Essa mudança silenciosa e gradual acabará nos levando a dias com 25 horas de duração. E aqui está a razão pela qual isso está acontecendo. A rotação da Terra, o giro que fazemos todos os dias, está ficando um pouco mais lenta a cada ano, e tudo isso graças à Lua. Isso ocorre porque nosso satélite está roubando parte da energia da Terra. Sabemos que isso está acontecendo por causa de um dispositivo interessante chamado Laser Ranging Retroreflector. Ele dispara feixes de laser para a Lua, e quando esses feixes retornam à Terra, demoram um pouco mais para voltar. Esse pequeno atraso é um indício de que nossos dias estão se alongando. Então, quanto tempo falta para termos 1 hora extra por dia para terminar nossas listas de tarefas? Bem, os especialistas da NASA fizeram alguns cálculos. No último século, nossos dias ficaram cerca de 1,4 milissegundos mais longos. Se fizermos uma análise mais detalhada dos últimos 2.000 anos, usando registros históricos de eclipses solares, nosso dia se estendeu por uma média de 2,5 milissegundos a cada século. Deixando de lado os cálculos tediosos, precisamos de cerca de 50.000 anos para que um único segundo extra seja adicionado ao nosso dia. Isso significa que serão necessários 180 milhões de anos para que um dia aqui na Terra tenha 25 horas. Isso é claro se nada mais acontecer com a rotação do nosso planeta nesse meio tempo. A Via Láctea e um de seus vizinhos mais próximos, Andrômeda, também estão planejando se fundir em algum momento no futuro. Não estaremos aqui para presenciar essa interação, mas provavelmente não sentiremos uma grande mudança daqui da Terra. A colisão de galáxias pode parecer um tanto incomum, especialmente porque sabemos que o universo está se expandindo. Se as galáxias estão se afastando cada vez mais, como é que elas ainda conseguem se encontrar? Bem, as galáxias que estão próximas não ficam apenas flutuando. Cada uma delas tem um efeito sobre a outra graças à gravidade. Essa é a razão pela qual a Via Láctea e Andrômeda estão se aproximando a cerca de 300 km por segundo. Se fizermos as contas, isso significa que a colisão não ocorrerá por mais 4 ou 5 bilhões de anos. E é provável que elas passem suavemente uma pela outra, sem que mudanças visíveis sejam sentidas em nosso sistema solar. Em um futuro distante, haverá um momento em que os impressionantes anéis gelados de Saturno também não estarão mais aqui, pelo menos de acordo com algumas novas pesquisas. A missão Cassini da NASA, que passou seu tempo orbitando Saturno entre 2004 e 2017, reuniu algumas novas informações sobre esses anéis e quando eles poderão desaparecer. Os cientistas vêm discutindo há algum tempo a idade dos anéis de Saturno. Alguns pensaram que eles deviam ser muito jovens porque ainda são muito brilhantes e gelados. Eles imaginaram que, ao longo de bilhões de anos, eles deveriam ter sido desgastados e escurecidos por todos os objetos espaciais que se chocaram contra eles. Na verdade, é possível que esses anéis ainda estivessem tomando forma quando os dinossauros vagavam pela Terra. Quando objetos espaciais estranhos entram sorrateiramente nos anéis, eles empurram o material do círculo mais interno em direção a Saturno em um ritmo bastante rápido. Como resultado, a missão Cassini viu os anéis perderem toneladas de massa a cada segundo. Isso significa que esses anéis não ficarão visíveis por muito mais tempo, em termos cósmicos, pelo menos. Estima-se que eles durem no máximo algumas centenas de milhões de anos. Também podemos perder esse próximo evento cósmico, mas por pouco. Isso porque, de acordo com algumas estimativas, ele pode acontecer em apenas 100 anos. O campo magnético da Terra pode entrar em colapso, virando seus polos norte e sul. Os pesquisadores afirmam que, nos últimos 3.000 anos, o campo magnético do nosso planeta tem sofrido um declínio constante. E se essa tendência continuar, poderemos chegar a um ponto crítico em menos de 1.000 anos. Para que os polos do planeta mudem, o campo magnético precisa se enfraquecer em cerca de 90%, e isso pode levar milhares de anos. Durante essa fase vulnerável, nosso planeta perderá seu escudo magnético protetor, deixando entrar mais raios cósmicos do espaço. A última vez que essa invasão dos polos aconteceu foi há quase 800.000 anos. O problema é que estamos atualmente em uma dessas fases mais arriscadas. O campo está ficando mais fraco, mas há uma chance de que ele recupere sua força. No entanto, nesse ritmo de declínio, ele pode cair para quase zero em apenas alguns séculos ou em um milênio. E já estamos testemunhando os efeitos do enfraquecimento do nosso campo magnético em nossos satélites. Na vasta extensão do Oceano Atlântico entre a América do Sul e a África, há uma região onde o campo magnético da Terra é 3 vezes mais fraco do que nos polos.
Os cientistas a chamam de Anomalia Magnética do Atlântico Sul, AMAS. Os satélites que passam por essa zona sempre enfrentam problemas eletrônicos. Ninguém sabe por que essa região de campo fraco apareceu em primeiro lugar, e a previsão de seus movimentos futuros tem sido bastante inconclusiva. Uma teoria é que um enorme redemoinho no núcleo externo de metal líquido da Terra pode ser o responsável, empurrando o campo magnético para longe do Atlântico Sul. Outra ideia é que o campo magnético nessa região está apontando para a direção errada, como uma mini inversão de polos. Segure seu chapéu, porque estamos prestes a embarcar em uma jornada incrível. Com a ajuda de cientistas super inteligentes e seus estudos, pedimos à inteligência artificial que nos levasse a uma viagem alucinante de 2 bilhões de anos no tempo e nos mostrasse como era a nossa incrível Terra. Então, aperte o cinto e vamos descobrir. Era uma vez, bem no passado, nosso planeta era apenas um bebê, cerca de 4 bilhões e meio de anos atrás. Entrar em uma máquina do tempo e fazer uma visita teria sido um grande erro. Tudo era uma enorme bagunça. Em primeiro lugar, o solo ainda estava todo pegajoso e derretido, portanto, pousar a máquina do tempo seria um grande risco. Agora, assim que você tentasse sair, veria uma Terra completamente diferente da que conhecemos hoje. A paisagem é uma colcha de retalhos de montanhas escarpadas, mares cintilantes e vastas extensões de solo. Imagine vulcões enormes entrando em erupções e em explosões ardentes, lançando gases e cinzas no ar. É como um show de fogos de artifício alucinante. E mesmo que você tivesse uma máquina nova e sofisticada que pudesse pairar e tivesse escudos especiais para lidar com o calor, ainda assim teria dificuldade para respirar. Veja bem, a atmosfera da Terra primitiva é um pouco temperamental. Nuvens espessas pairam no céu, lançando sombras misteriosas no solo abaixo. O ar é tão fino quanto um sussurro e está repleto de todos os tipos de gases interessantes, como hidrogênio e hélio. O dióxido de carbono se espalha ao redor, dando a tudo uma tonalidade verde vibrante. O vapor de água flutua pelo ar, criando uma sensação de umidade e uma névoa refrescante. Ah, e pode haver uma pitada de amônia e metano apenas para manter as coisas interessantes. Muitos gases legais, não é? Mas espere, há algo faltando: oxigênio. Assim, se você respirar fundo, não sentirá aquela onda familiar de ar enchendo seus pulmões. No chão ainda não há florestas exuberantes ou árvores imponentes. Em vez disso, você encontra terrenos acidentados e rochosos. Algumas rochas antigas têm as marcas de forças intensas, colisões e terremotos que moldaram a superfície ao longo de milhões de anos. Mas em meio a toda essa beleza antiga, algo incrível está prestes a acontecer. A vida, em seus estágios iniciais, está evoluindo e se preparando para sua grande entrada. Organismos simples como algas e bactérias dominam a cena. Florescem nos oceanos usando o abundante dióxido de carbono para crescer e se multiplicar. As águas estão repletas de atividade, como formas de vida coloridas e microscópicas zumbindo como uma cidade movimentada. Esses minúsculos organismos estão trabalhando arduamente, liberando oxigênio à medida que realizam suas atividades. São como pequenas fábricas, mudando lentamente a composição da atmosfera. Então, era assim que a Terra primitiva se parecia. Mais ou menos. Mas por que era tão desagradável? E como pode ter mudado tanto desde então? Veja bem, o calor veio de todos os tipos de coisas malucas que aconteceram durante sua formação. E, em primeiro lugar, já havia muito calor nos objetos que se juntaram para originar o nosso planeta. Depois, à medida que a Terra ficou maior e mais forte, sua força gravitacional recebeu um grande impulso de energia. Isso puxou mais coisas, mas também causou um enorme abraço de urso no nosso mundo, apertando tudo com força. E você sabe o que acontece quando as coisas são espremidas? Esquentam como uma panela de pressão. Esse aquecimento maluco teve um impacto enorme na estrutura do planeta. Imagine-o como uma mistura de rochas, metais e minerais. Mas à medida que as coisas esquentavam, ficavam tão quentes que derretiam. E adivinha o que aconteceu? O metal mais denso afundou no centro e se tornou o núcleo, enquanto o material rochoso mais leve flutuou para cima e se tornou a crosta e o manto. Foi como se o nosso mundo decidisse se desfazer da mistura, criando camadas separadas. Os cientistas chamam essa separação selvagem de diferenciação. Mas o aquecimento não parou por aí. Com toda essa mistura e movimentação, a Terra ficou ainda mais quente. Era como aumentar o aquecimento em um forno planetário gigante. Todo esse calor louco teve algumas consequências sérias. A alta temperatura fez com que tudo ficasse super veloz. As placas tectônicas estavam dançando como se não houvesse amanhã, tornando a superfície superativa e cheia de travessuras geológicas. Ah, e isso não é tudo. A Terra também recebeu uma chuva de visitantes cósmicos de peso.
Imagine o seguinte, enquanto ela estava ocupada juntando todos os tipos de detritos espaciais durante sua formação, o resto do sistema solar estava vivendo um grande caos. Saturno e Júpiter decidiram agitar as coisas mudando suas órbitas, enviando um monte de objetos enormes para cá. Essas colisões não eram brincadeira. Elas tiveram um impacto que derreteu os minerais da crosta terrestre e até os vaporizou. Essas explosões foram tão intensas que até mesmo sopraram gases para fora da atmosfera. Isso é que é um show de fogos de artifício selvagem. Acredite ou não, ainda podemos identificar antigas cicatrizes de batalha desses impactos. É preciso um trabalho cuidadoso de detetive, mas podemos ter um vislumbre de suas consequências. Por exemplo, há um lugar chamado Cratera Maniitsoq, na Groenlândia. Embora não exista uma abertura real para ver, podemos examinar rochas que estavam a uma distância de 20 a 25 quilômetros abaixo da superfície terrestre naquela época. E adivinhe só, elas têm as marcas de um choque intenso e repentino. Isso aqui é uma vizinhança difícil. A colisão mais selvagem de todas foi com um planeta chamado Theia, que tinha aproximadamente o tamanho de Marte. O impacto provocou um poderoso BAM. Foi um evento colossal que mudou tudo. O núcleo metálico de Theia se fundiu com o da Terra, enquanto as camadas externas de ambos os planetas se estilhaçaram e foram lançadas ao espaço. O resultado? Um belo anel de detritos circundando o nosso mundo. Agora, aqui está a parte mais legal. Esses detritos não ficaram flutuando para sempre. Eles começaram a se juntar como as peças de quebra-cabeça que encontram seu par. E, voa lá, temos nossa própria Lua. Dá para acreditar? E esse incrível processo pode ter levado apenas 10 anos ou até menos. É uma loucura, não é? Os cientistas chamam toda essa extravagância de formação da Lua de hipótese do impacto gigante. Portanto, da próxima vez que você olhar para ela no céu noturno, lembre-se de que se trata, na verdade, de um pedaço enorme do nosso próprio planeta. E a propósito, a Terra também teve uma grande aventura ao tentar criar sua atmosfera. No início, a primeira tentativa não deu muito certo. A atmosfera tinha uma fina camada de hidrogênio e hélio que veio junto com todo o material de fora. Mas esses gases eram como artistas de fuga sorrateiros e decidiram flutuar para o espaço. Adeus, gases! Felizmente, a Terra não desistiu. Ela tentou uma segunda rodada e dessa vez foi muito mais bem-sucedida. As erupções vulcânicas vieram em seu socorro. Expeliram todos os tipos de gases, como o vapor d'água, dióxido de carbono e uma série de outros estranhos. Até mesmo meteoritos e cometas se juntaram à festa, adicionando muita água e nitrogênio para a mistura. A atmosfera estava se tornando uma festa e tanto. Mas o engraçado é que não havia oxigênio para ser encontrado durante esse segundo experimento. Não, nem um único sopro dele. O que era produzido pelos raios solares que dividem as moléculas de água foi engolido por reações químicas mais rápido do que se pode dizer paralelepípedo. Foi somente quando surgiu o terceiro experimento da Terra, a vida, que as coisas começaram a mudar. Os organismos fotossintéticos assumiram o centro do palco e usaram todo o dióxido de carbono do ar para produzir seu alimento. E adivinhe só, eles liberaram oxigênio como um ajudante. Por fim, essa liberação foi tanta que superou as reações e começou a preencher a atmosfera. No entanto, demorou um pouco e somente há cerca de 350 milhões de anos obtivemos os níveis que temos hoje, cerca de 21% do ar que respiramos. Assim, de vulcões ardentes a oceanos misteriosos, esse vislumbre do passado revela uma Terra muito diferente da que conhecemos hoje. É fascinante explorar as paisagens antigas e imaginar os primeiros estágios da vida tomando forma. Graças à IA, podemos ter um vislumbre da notável história do planeta e apreciar as maravilhas dele em constante mudança. Fique ligado para mais viagens interessantes.